Labirintite é tudo igual? Tem tontura? É igual a labirintite? Será? Vamos lá. Hoje vai ser nosso tema de hoje, se labirintite realmente é tudo igual. Todas as pessoas, eu tô com tontura, o tratamento é tudo igual. Não. Existem inúmeras causas de labirintite, de tontura. Primeiro, vamos lá, vamos diferenciar um pouquinho o que é tontura e vertigem, tá? Que é um tema um pouquinho diferente. Não sei se vocês já ouviram falar de vertigem. Vamos começar pela tontura. O que seria a tontura? É uma sensação de desequilíbrio, que a pessoa estivesse bêbada, andando nas nuvens, andando sobre travesseiros. Essa é a característica da tontura. Então o paciente fala, eu estou meio desequilibrado, parece que alguma coisa está me empurrando. Então isso seria um quadro de tontura. Para a tontura existem inúmeras causas e a maior parte dos casos de tonturas são secundários a causas clínicas. Por exemplo, uma diabetes. Diabetes dá um quadro que a gente chama de desautonomia, que não consegue controlar adequadamente a pressão. Dá tontura. Arritmias cardíacas. A arritmia cardíaca pode dar tontura. Quando o coração bate de maneira errada, às vezes ele não consegue mandar sangue o suficiente para a cabeça, dá esses quadros de tonturas. Já tive paciente no meu consultório que chegou com quadro de tontura, fui examinado, vi a frequência cardíaca, escutei ele estava com uma frequência cardíaca baixa, em torno de 40, 40 e pouco. Pedi exame para ele e veio um negócio que a gente chama bloqueio atrioventricular total. O coração não batia direito. Saiu do meu consultório, foi direto para o cardiologista, para colocar marca-passo. Olha que loucura, tá? Uma das principais causas de tonturas que aparece muito no meu consultório é secundário a medicações, moçada. Tem que tomar cuidado. Então, quais tipos de medicações? Uma delas, remédios para pressão, os beta-bloqueadores, que a gente chama, entre eles propanolol, atenolol e assim vai. Eles seguram o batimento cardíaco, tá? Então, se o paciente está sentado, de repente ele levanta muito rápido, ou está deitado, levanta muito rápido, dá aquela sensação de desequilíbrio que vai cair. Por quê? Imagina que eu estou numa carroça, estou no cavalo segurando, eu estou segurando o cavalo quer correr, mas eu estou segurando. O beta-bloqueador, o propanolol, ele faz isso. Então, se a pessoa quer levantar muito rápido, o coração não consegue bater, sangue é muito rápido, o coração não consegue mandar sangue muito rápido para a cabeça, e a pessoa dá tontura. Entendeu? Então, beta-bloqueadores, outros remédios que seguram a frequência cardíaca também podem dar. Além disso, que é muito complicado, medicações para dormir, entre elas os benzodiazepínicos, clonazepam, bromazepam, alprazolam, esses pan da vida. Tomem cuidado, moçada, pelo amor de Deus. Esses remédios, o ideal é ser tomado no máximo 2 meses. Eu tenho pacientes que chegam para mim tomando 10 anos. Eu tive uma paciente tomando 2 tipos de benzodiazepínico, que ela falava que estava muito nervosa e tinha que tomar. Tá? Então tomem cuidado. Esses remédios, eles aumentam o risco de queda. Eles por si só aumentam o risco de cair e quebrar o fêmur. E a maior parte dos pacientes que usam são idosos, que caem e se machucam. Então, assim, cuidado com os benzodiazepínicos. Eles são legais? São, para curto prazo, não para usar 10 anos, pelo amor de Deus. Não só eles, as drogas Z, né, Zolpidem e outras, elas também dão tontura, aumenta risco de queda. Tome cuidado. E que nem um colega fala, os benzodiazepínicos eles não fazem dormir, eles sedam. Por quê? Mexe na arquitetura do sono. Eles diminuem um negócio chamado sono REM. O que é o sono REM? Ele é onde que a gente descansa. É onde que o nosso cérebro ele começa a ter bastante atividade, né? Mas onde que a gente consolida a memória, onde recupera as energias do dia. Ok? Se eu não tenho sono REM, eu não vou conseguir consolidar as memórias do dia. Então vem paciente que toma benzodiazepínico e fala, estou esquecido. Fora que também ele atua em receptores que a gente chama GABAérgico. A gente chama não, receptores GABAérgicos. E o GABA, ele é negativo. Tá? Então a pessoa quer raciocinar, mas não consegue. Por quê? Porque está cheio de remédio ali atuando em receptores negativos. Ok? Então tome cuidado com os benzodiazepínicos. Para vocês terem uma ideia, um dos benzodiazepínicos utilizados, não sei se vocês já assistiram aquele filme Se Beber Não Case, o Rohypnol, né, é o que eles tomaram lá, que eu esqueci o nome da droga. Mas no primeiro filme eles tomaram aquela medicação, por isso que eles esqueciam tudo.
Além disso, os benzodiazepínicos dão amnésia. Tá certo, eles misturaram com bebida, outras coisas ali que potencializaram a ação da droga, mas os benzodiazepínicos, principalmente o roipinol, dá amnésia. É conhecida como a droga do estupro. Olha que loucura, só jogar no Google que vocês vão ver. Então tomem cuidado. Muitas causas de tonturas não há causa neurológica e sim causas clínicas. E um dos principais que eu vejo no dia a dia é o uso de medicações. Benzodiazepínico, um dos principais vilões, tá? Ah, mas nunca vou usar benzodiazepínico? Calma, como eu disse, 2 meses para outros remédios fazerem efeito é uma boa indicação. O problema é o uso crônico, usar 10 anos, 15 anos de benzodiazepínico. Aí tem pacientes que falam, ah, mas eu uso há 15 anos e nunca tive problema. Mas um dia vai pagar. E a pessoa está envelhecendo, infelizmente, o cérebro muda a conformação. Você está 10 anos, 15 anos colocando coisa negativa ali no cérebro, bloqueando. Em algum momento aparece os esquecimentos e assim vai. Então tome cuidado, tá? Tontura, então, de novo, seria um quadro de desequilíbrio. Eu tenho que investigar causas clínicas. Isso é o mais importante, correr atrás de causas clínicas, uso de medicações. Então, chegou um paciente, eu falo, eu estou com tontura, o que você sente? Ah, essa sensação de desequilíbrio, que eu vou cair, vamos investigar a causa clínica. E eu já tive surpresas, como essa do bloqueio de átrio ventricular, que foi para o marca-passo, e uso de medicações. E quando tira, melhora pra caramba. Tá? Outras causas de tontura, estresse, ansiedade, tá? Ansiedade, a pessoa acaba respirando muito rápido também, acaba lavando CO2, também dá esse quadro de tontura, ok? Então, assim, tem que correr atrás de várias causas, clínicas principalmente, ok? Diferente da vertigem. O que seria a vertigem? É uma alucinação que o ambiente ou a pessoa está rodando. Então, como que eu consigo diferenciar quando o paciente está na minha frente? Eu falo, explica melhor o que é a tontura. Ah, doutor, não sei. Vamos lá. A tontura, como eu já disse, é uma sensação de desequilíbrio, tá bêbado? Não, não é. É como se estivesse, então, num brinquedo de criança rodando. Sabe aqueles brinquedos de gira-gira? Então, era aquilo. Ah, eu nunca vi esse brinquedo. Você já viu o carrossel? Imagine que um carrossel está rodando bem rápido. É isso que você sente? Ah, é isso, doutor. Então, nós estamos diante da vertigem. Vertigem é um pouquinho diferente. Tá? Existem várias causas de vertigem, inclusive causa central. Quando a gente pensa num quadro agudo, súbito, de vertigem, tá? Prolongada, então eu estou bem, de repente começa a rodar, uma das causas que a gente tem que pensar realmente é causa central. Então é importante procurar o médico o mais breve possível, para às vezes pensar num AVC, algo assim, que a gente tem como avaliar, tá? Ah, eu tenho alterações, eu tenho a vertigem, junto tem alterações do exame neurológico, pô, pensando, eu tenho que fazer uma tomografia e descartar um AVC. Ah, não tenho alterações no exame neurológico, nós temos outro protocolo, que é o ABCD2. Tá, o ABCD2 maior ou igual a 3, pensar em... Maior que 3, perdão, pensar em AVC. Menor que 3, vamos usar uma outra escala chamada RINT. Isso é mais para os médicos, tá? E tem que saber, principalmente quem trabalha em pronto-socorro, tem que saber avaliar um paciente com vertigem, um episódio único prolongado, tá? Que é para descartar principalmente o AVC, ok? Ah, não é um episódio prolongado, é um episódio que vem várias vezes, já estou tendo algum tempo de vertigem, principalmente quando eu deito. Principal causa de vertigem no nosso meio é uma que a gente chama VPPB. O que é isso? Vertigem posicional paroxística benigna. A principal causa de vertigem no nosso meio é a VPPB. E o grande problema, nossos colegas médicos infelizmente não sabem reconhecer. Precisa, porque o paciente sofre, tá? E tem um tratamento eficaz feito na hora, não é com medicação. O que seria a VPPB? Dentro do ouvido nós temos o labirinto, e lá no labirinto tem uma estrutura chamada utrículo, onde nós temos umas pedrinhas de cálcio, de cálcio mesmo, chamado otólitos, e eles estão lá dentro. Na frente, nós vamos ter um negócio chamado canais semicirculares, tá? Temos 3. Esses canais semicirculares servem para quê? Para ajudar o nosso corpo na posição do espaço. Então, por exemplo, se eu viro a cabeça para o lado, esse canal semicircular vai mexer. Então, ele vai mandar informações para o nosso cérebro que a cabeça está torta. Tá? Se eu viro para o outro lado, a mesma coisa. Se eu estou deitado, igual. Eu acho que vocês já devem ter viajado de avião ou navio, tá?
Quando a gente vai no navio, fica algum tempo, que o mar não é plano, né? Ele vai balançando. Quando ou tá lá, ou quando chega em terra firme, parece que a gente continua balançando, que é o que é chamado maresia. É porque isso, porque o canal semicircular, a endolinfa, que é o líquido dentro dele, continua balançando. Até ela voltar ao normal, às vezes demora alguns dias. Tá? Tem algumas pessoas que são mais sensíveis, ok? Então, os canais semicirculares servem para isso. Por algum motivo, propensão genética, ou mesmo um trauma, um movimento brusco da cabeça, essa pedrinha sai do utrículo, que é a região lá do labirinto, e vai para esses canais semicirculares. E na hora que a pessoa deita, a pedrinha se locomove lá no canal semicircular. Isso vai dar o quê? Um quadro de uma vertigem horrorosa, muito ruim. O paciente começa a rodar. O olho que a gente, um dos diagnósticos quando a gente fez, é um negócio chamado manobra de Dix-Hallpike. Eu tenho que ver o olho do paciente, porque ele vai começar a ter um nistagmo. E junto ele vai apresentar muita náusea, chegando até em alguns casos vomitar. Então, de novo, ele deita, às vezes lado direito ou esquerdo, tá? E começa a ter um quadro de vertigem muito forte. Tá? Junto pode ter um nistagmo, às vezes o paciente não percebe, mas alguém que está do lado ou um médico que está avaliando, e a náusea. Isso costuma durar de um minuto e pouquinho. Tá? O problema também é o pós, que quando passa essa crise, o paciente fica aquele quadro de mal-estar, e aí pode vir as tonturas, que é a sensação de desequilíbrio também. Tá? Então, de novo, a principal causa é a VPPB, que é o deslocamento dessa pedrinha para os canais semicirculares. O diagnóstico, através da manobra chamada Dix-Hallpike. Então, o paciente fica sentado de costas para o médico deita ele rapidamente com a cabeça lateralizada, com o olho aberto. Tá? E eu vou ver um nistagmo que costuma ser fadigável, e nisso também o paciente vai ter os sintomas. Diagnostiquei. Qual que é o tratamento? É o que a gente chama de reposição. Tentar fazer uma manobra que eu tire aquela pedrinha do canal semicircular e coloque ele de novo no utrículo. Isso se chama manobra de Epley, tá? Uma das mais comuns. Temos outras, manobra de Seymour, tem uma que chama até manobra de barbecue, que é a manobra do churrasco mesmo, que o paciente fica meio que rodando, tá? Não é rodando, o paciente está deitado de cabeça para baixo, ele vira para o lado, depois vira a cabeça para cima, para o outro lado, como se fosse um churrasco mesmo, tá? Que é a manobra barbecue. Mas a mais comum utilizada é a manobra de Epley. E o interessante, quando a pedrinha sai do canal semicircular e entra no utrículo, o paciente pode sentir um mal-estar horroroso, tá? Ah, é interessante, Leonardo, isso é maldoso? Não. É quando ele tem esse mal-estar, é que a manobra foi bem sucedida, a pedrinha com certeza saiu, tá? Então, quando tem esses sintomas, é que foi legal. Ah, legal para você, não para o paciente, concordo. Mas, assim, à noite, quando ele for deitar, ele não vai ter mais a vertigem, ok? Tá? Não me entendam mal, mas ele vai ter uma melhora, tá? Ah, e esse sintoma de mal-estar, a gente tenta, tá? Se estiver no pronto-socorro, dá um analgésico, tiver com dor, tiver com náusea, Dramin ou mesmo algum outro antiemético. Isso daí o médico pode lidar facilmente. Mas o importante é fazer a manobra, porque esse paciente vai, toda vez que ele deitar, ele vai ter esse quadro de vertigem, é horroroso. Tem uma colega médica, tem um negócio que chama crise de Tourmaquin, que é mais comum na doença de Meniere, que é outro quadro de vertigem, mas também pode acontecer na VPPB. O que é isso? O paciente está quieto, tá? De repente ele levanta, parece como o chão tirasse do pé dele, e ele cai abruptamente, tá? Essa amiga, ela levantou na madrugada, ela teve a crise da VPPB, ela foi tentar levantar da cama, ela falou que não sentiu o chão, caiu de cara no móvel. Teve um baita hematoma. E o engraçado é que ela acabou indo no pronto-socorro para ver se tinha alguma fratura. A assistente social abordou ela perguntando se o marido tinha agredido ela. Ela falou, não, pelo amor de Deus, tem nada a ver, eu caí. A assistente social, você tem certeza? Ela tem, fica tranquilo. E Caia teve um baita de hematoma. Então, assim, a importância da gente tratar, para o paciente não ficar sofrendo, coitado. E não é remédio. Às vezes, depois da reposição, eu costumo deixar algum remédio para eles, antivertiginosos. Mas assim, poucos dias. Mas sem a manobra não vai adiantar nada. Tem alguns pacientes que falam, mas eu tomei um remédio e melhorou. Melhorou porque ia melhorar. Como o próprio nome disse, vertigem posicional paroxística benigna. Se a pessoa movimentou a cabeça, ela mesma, às vezes, acaba a pedrinha deslocando e voltando para o utrículo, esse otólito, tá espontaneamente. Mas se a gente fizer a manobra, costuma ser mais rápida e melhora, tá? Então, de novo, a principal causa de vertigem no nosso meio é a VPPB.
Outra, temos várias outras casos de vertigem. Entre elas, por exemplo, a doença de Meniere, que eu acabei de falar. A doença de Meniere ocorre um aumento da pressão dentro do canal semicircular, né, endolinfa. E nisso, o que acontece com o paciente? Ele vai ter o quadro de vertigem, tá? Mal-estar, esse quadro rotatório. Junto ele tem um zumbido, tá? Unilateral costuma ser, e um abafamento auditivo. Imagina assim, vocês estão descendo a serra, tá? Indo para aqui São Paulo, Santos. Estão descendo de São Paulo, indo para Santos, e o ouvido começa a ficar meio entupido. Tá? É isso que acontece na crise, na doença de Meniere. Então o paciente começa com a vertigem, zumbido e esse abafamento auditivo. Tá? Dura algum tempo e tende a melhorar depois. Tem tratamento específico. Inclusive, a betaestina, a meclizina foi criada para tratar a doença de Meniere. E a gente acaba usando, infelizmente, para tudo, porque acaba não diagnosticando adequadamente. Tá? Doença de Meniere é mais raro. VPPB é extremamente comum. Extremamente comum a VPPB. E o grande problema, labirintite é tudo igual, vamos dar antivertiginoso, que é a flunarizina e a cinarizina. E eu vejo pacientes usando esse remédio durante muito tempo, igual os benzodiazepínicos que eu falei, 5, 10 anos, e tem alguns problemas. Entre eles, mais rápido, ganho de peso. Então, a flunarizina, a cinarizina dão ganho de peso. Segundo, e mais grave, ele dá um negócio parecido com a doença de Parkinson. Então, o paciente fica com tremor, pode ter rigidez, pode ter um negócio chamado bradicinesia, aquela identificação. E o problema, se eu tiro o remédio, ele até fica estável, não vai piorar, mas às vezes não melhora. Tem outras síndromes que é chamada de cinesia oromastigatória, como se estivesse fazendo esses movimentos na boca. Tá? Isso é péssimo. Outro dia eu vi uma paciente no meu consultório, um quadro horroroso. E o pior, não tem o que fazer. O tratamento tem alguns com toxina botulínica, mas tem muito efeito colateral e a resposta não é tão boa. Tá? Isso que é o problema. Então, assim, na medicina tem um negócio chamado prêmio nonocere, primeiro não ocasionar o mal. Então, antes de tratar antivertiginoso a vida inteira, vamos avaliar. Será que esse paciente tem mesmo uma vertigem, se ele tem tontura e qual que é a causa? Tá? Isso é importante. Claro, tem alguns casos que são mais difíceis, tá, de investigar, que a gente não vai conseguir achar, mas não vai tacando. Isso eu estou explicando principalmente para os médicos e também para uns pacientes que ficavam comprando a flunarizina, a cinarizina na farmácia. Tomem cuidado, ele dá problemas a longo prazo, tá? E são problemas graves, ok? Eu falei assim, eu diferenciei a tontura da vertigem para você e falei a principal causa de vertigem, que é a VPPB. Temos outras causas, mas essa é a disparada, a mais comum. E, de novo, como eu disse, o tratamento não é com medicação, é a reposição, ok? Do otolito no otrico, então da pedrinha no local adequado dele, ok? Espero que vocês tenham gostado, espero ter esclarecido a diferença entre tontura e vertigem e vamos lá, vamos ver, parar de tontura, parar de vertigem, como diz um colega, né? Deixa de ser tonto, vamos começar a tratar isso daí. Um abraço.